Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Novo esforço concentrado de votações no período eleitoral começa na segunda às 5 da tarde. O que deve ser votado semana que vem e um balanço da semana no plenário, nós vamos ficar sabendo aqui com a Dini Moraes. O projeto em análise na Câmara livra os professores e ministros religiosos de serem enquadrados nos crimes de injúria e difamação quando a opinião for emitida no exercício de suas funções. Comissão de Seguridade aprova a proposta que obriga supermercados e lojas de alimentos a oferecer produtos sem glúten em gôndolas específicas. Hoje é sexta-feira, 10 de agosto. O Câmara Hoje já está no ar. Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Novo esforço concentrado de votações no período eleitoral começa na segunda, às 5 da tarde. O que deve ser votado semana que vem e um balanço da semana no plenário, nós vamos ficar sabendo aqui com a Dini Moraes. E o projeto em análise na Câmara livra os professores e ministros religiosos de serem enquadrados nos crimes de injúria e difamação quando a opinião for emitida no exercício de suas funções. Comissão de Seguridade aprova a proposta que obriga supermercados e lojas de alimentos a oferecer produtos sem glúten em gôndolas específicas. Hoje é sexta-feira, 10 de agosto. Agora em Brasília, 9 horas e 6 minutos. O Câmara Hoje já está no ar. E está terminando hoje a primeira semana de votações aqui na Câmara, antes das eleições de outubro. Os deputados votaram medidas provisórias e projetos ligados à educação. Para explicar melhor cada texto analisado em plenário, está aqui com a gente na Câmara. Aqui mais uma vez, a Dini Moraes. Dini, bom dia. Vamos começar falando de MP? Vamos. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Vamos entender direitinho, tintim por tintim, o que são essas medidas provisórias aprovadas aqui essa semana. São 3 medidas provisórias que, por sinal, já foram aprovadas também no Senado e já foram para a sanção presidencial. Dessas 3 medidas provisórias, 2 tratavam do acordo que foi feito entre o governo e os caminhoneiros para acabar com aquela greve lá em maio, que durou 11 dias, e todo mundo lembra bem, né, Mariana? Com que certeza. Teve fila em posto de gasolina, teve também desabastecimento em alguns lugares, enfim, fora o trânsito também em alguns lugares que ficou muito afetado. Então, essa paralisação, ela acabou lá em maio por causa de um acordo que foi feito com o governo e algumas medidas foram implementadas a partir daí, né? Já foi aprovada uma medida provisória antes do recesso que tratava sobre o tabelamento do frete, inclusive foi sancionada, já virou lei, né? E agora foram aprovadas mais 2 medidas provisórias. Uma delas trata da questão do frete da Conab, reserva 30% dos fretes da Companhia de Grãos, né, do Brasil, que para poder fazer justamente com associações de transportadores autônomos, de caminhoneiros autônomos. Vamos dar uma ideia do que é esse mercado? Quem são os mercados? Quem são esses caminhoneiros? Gente, a gente está falando de quase 2 milhões de caminhões no país, tá? Desses quase 1,5 milhão de motoristas, 500 mil, cerca de 500 mil, são caminhoneiros autônomos. Geralmente são pessoas que são donas do seu próprio caminhão e vão trabalhar por conta própria, não dependem de uma empresa, ou de uma cooperativa, ou de uma associação, enfim. Mas muitos deles trabalham por conta própria. Esse frete da Conab, ele é exclusivo para a associação de transportadores de caminhoneiros autônomos. Desde que a medida provisória foi aprovada, foi, na verdade, editada, a Conab já fez 3 chamamentos já para fazer frete aí ao longo do país, para transportar grãos para esse tipo de caminhoneiro. Nas 2 primeiras não teve interesse. Agora, inclusive, ela está chamando também mais uma para poder transportar 6 mil toneladas de grãos lá do Mato Grosso para vários estados. E a própria associação os caminhoneiros mesmo, as associações, dizem que são super favoráveis a essa medida provisória, só que eles ainda não se organizaram direito para atender os critérios técnicos da Conab, mas eles falaram que é super positivo isso daí. Vamos para a próxima medida provisória. A próxima medida provisória, você provavelmente já deve ter ouvido falar até mais do que essa da Conab, porque trata dos pedágios, né, da isenção de cobrança sobre os eixos suspensos dos caminhões. O que são esses eixos suspensos? Você quando está viajando, quando você está numa rodovia, você deve notar que vários caminhões têm umas rodas levantadas, né? Então, os caminhoneiros, eles fazem isso justamente para tentar diminuir o desgaste dos pneus, né? Porque pneu é caro, então, quanto menos você desgastar, menos custo ele tem.
E também por causa dos pedágios, porque os pedágios eles são caríssimos e eles são cobrados em cima dos eixos dos caminhões. A gente fez uma simulação para você ter uma ideia de quanto que isso vai representar em dinheiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Para quem não conhece, isso aqui é o caminhão chamado caminhão de 9 eixos. É aquele caminhão que tem duas carretinhas, né? A gente fez uma simulação de quanto custa o pedágio numa viagem entre Fortaleza e Porto Alegre, um caminhão que cruza o país aí. Esse trajeto de carro, para você ter uma ideia, a pessoa paga R$160. De caminhão, um caminhão 9 eixos, que é um caminhão normal, tá? Comum, ele paga R$1.440. Muito caro, Com essa medida provisória que dá isenção sobre os eixos suspensos, se ele rodar com 6 eixos, ele vai pagar R$960, uma diferença aí de R$500 por viagem, né? Imagina, então faz uma grande diferença, né? E assim, a grande questão que vale a gente destacar é o seguinte, o dinheiro dos pedágios, na verdade, essa isenção sobre os eixos suspensos, ela já estava valendo desde 2015 para as rodovias federais. Só que as estradas estaduais e municipais continuavam cobrando. Então, essa medida provisória ela deixa bem claro, rodovia estadual, rodovia municipal, rodovia distrital, qualquer tipo de rodovia no país que tenha pedágio não pode cobrar pedágio sobre o eixo levantado. Alguns estados já estão reclamando, viu, Mariana? Por exemplo, o estado de São Paulo disse que vai deixar de arrecadar R$50 milhões por mês por causa disso. Então, pode vir ainda um desdobramento dessa questão aí. Vamos falar da terceira medida provisória? Vamos lá. Ela não tem muita relação com isso aqui, mas acabou sendo, o estopim dela acabou sendo a greve dos caminhoneiros também. A criação de uma gratificação para a Polícia Rodoviária Federal, e especialmente para aqueles policiais que são chamados para trabalhar durante o período de folga. Então, o que acontece? A Polícia Federal, a Rodoviária Federal, ela está com déficit de cerca de 8 mil policiais. Para você ter uma ideia, toda a Polícia Rodoviária Federal tem 10 mil policiais para 120 mil quilômetros de rodovia. É muita coisa, né? Então, o déficit é muito grande. Então, é comum a corporação chamar pessoas que estão fora do período de trabalho, no horário de folga, para trabalhar. E principalmente, especialmente, nesses casos específicos, como foi a greve dos caminhoneiros, né? E não tinha uma forma de fazer remuneração para esses policiais. A medida provisória, ela prevê isso. Então, ela prevê uma remuneração de R$420 para 6 horas de trabalho e de 900 para 12 horas de trabalho. Agora foi para sanção também. Bom, as 3 foram para o Senado e já para sanção. E a Câmara aprovou também essa semana projetos ligados à educação. Isso, exatamente. Foi um pacotezinho, digamos assim. Foram 3 propostas ligadas à área de educação e são ligadas a partes bem práticas da educação. Também vou chamar uma artezinha que a gente fez para a gente tentar exemplificar para vocês, para a gente não se perder aí na nossa explicação. Bom, esse aqui é o primeiro projeto. Ele trata de diminuir a quantidade de falta que um aluno pode ter até que o Conselho Tutelar seja acionado. O que seria isso, gente? Hoje, a Lei de Diretriz e Bases, ela estabelece que um calendário escolar, vou dar um exemplo para a gente poder visualizar bem. Um calendário letivo escolar tem que ter no mínimo 200 dias letivos no ano. E a lei estabelece o seguinte, que o aluno ele tem que frequentar pelo menos 25% das aulas para não reprovar. Então, ou seja, ele pode faltar 50 dias. Para o Conselho Tutelar ser acionado para ver o que está acontecendo, se caso o aluno falte muito, né, tenha evasão, ele tem que ter pelo menos metade das faltas. E quando ele atinge metade das faltas, o Conselho Tutelar é acionado. Então, desses 50 dias, quando atinge 25 dias, hoje, atualmente, quando atinge 25 dias, hoje, o Conselho Tutelar é acionado, o Conselho Tutelar vai até a casa do aluno, vê o que está acontecendo, está faltando isso, está com problema na família, enfim, vê o que está acontecendo. O que esse projeto de lei quer? Ele quer diminuir essa quantidade de dias para o Conselho Tutelar ser acionado, para ser obrigatório, né, acionar. Em vez de ser 25 dias, passam a ser 15 dias. Olha, o aluno falou 15 dias, peraí, vamos ver o que está acontecendo lá na família dele, ver se tem alguma coisa errada. Próximo projeto de lei, vamos lá. Esse trata da merenda escolar. E lembrando que são servidas cerca de 50 milhões de refeições para 42 milhões de alunos em todo o país nas redes públicas, tá? Isso desde a educação infantil até o ensino médio e educação de jovens e adultos. E o que essa lei diz, esse projeto de lei diz especificamente? A princípio ele pode parecer até um pouco meio burocrático, digamos assim, sabe, Mariana? Mas não é não. A ideia é que
estados e municípios tenham leis locais sobre a alimentação escolar, sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ah, mas isso é uma mera burocracia? Não é não. Sabe o que acontece, gente? Existe a lei hoje, ela exige que exista um conselho, né, para poder fiscalizar a merenda escolar em cada município. Só que o que acontece na prática? Esse conselho, que é formado por moradores, na prática, muitos lugares não tem carro para poder ir até a escola para verificar como é que os alimentos estão sendo guardados, se o cardápio está sendo seguido, se a alimentação realmente está sendo balanceada. Então, você fazer uma lei local de alimentação escolar, você vai colocar lá a obrigatoriedade de dar condições para o conselho trabalhar. Então, eles vão poder fazer essas verificações. A gente já viu muito caso aí, né, gente? Volta e meia aparece na imprensa de arroz apodrecendo. Então, isso não deveria acontecer e o conselho deveria, formado por moradores, deveria verificar isso. Então, uma lei local, ela pode evitar isso. Olha, tem que dar condições para essas pessoas trabalharem. Outra coisa que acontece muito, o governo federal, ele passa um dinheiro para os municípios para poder complementar o valor, para poder dar uma merenda escolar mais balanceada e mais nutritiva para os alunos. Só que esse valor, para você ter uma ideia, Mariana, é cerca de, não chega nem a R$10 por mês por aluno. Então, teoricamente, deveria ser uma complementação e os estados e os municípios colocarem dinheiro também. O que acontece em muitos estados e muitos municípios? Não se coloca nada e acaba fazendo a merenda só com o dinheiro que o governo federal manda. E aí acaba ficando uma merenda pobre, né? Então, uma lei local, ela pode exigir que tenha, sim, um certo aporte do orçamento local, do município, da prefeitura, para que se deixe a merenda escolar, de fato, nutritiva e realmente supra aí as necessidades nutricionais que os alunos têm. Lembrando que em muitos casos, né, infelizmente, em muitas cidades a gente vê que essa, às vezes, é a única alimentação do dia de crianças, né? Então, tem que ter uma certa preocupação com isso daí. É um ponto de partida, então, para uma regulação melhor das merendas. E é assim, na verdade, a intenção é obrigar os estados e os municípios a fazerem leis para cumprir essas obrigações e, caso eles não façam, o governo federal vai cortar a verba federal em 3 anos. Então, eles têm que fazer, senão eles vão deixar de receber o que eles recebem hoje. Vamos lá, o próximo projeto de lei. Esse aqui, ele trata da valorização dos profissionais de educação. Quando a gente fala profissionais de educação, gente, a gente não está falando só de professor, tá? A gente está falando de todos os profissionais que trabalham na escola e que fazem a educação ser possível, né? Então, diretor, inspetor, enfim, coordenador, auxiliares também. Esse projeto de lei, ele estabelece condições mínimas que devem ser obedecidas pelas redes estaduais e municipais para poder valorizar a carreira desses profissionais da educação. A ideia também é atrair, né, os profissionais de educação, porque é uma carreira que não é mais atrativa, né? Então, a ideia é fazer isso. Tem 3 pontos de partida aí. Plano de carreira, oferecer um plano de carreira que seja atrativo, então os estados e municípios têm que ter isso daí. Oferecer também a questão de local de trabalho, condições adequadas, número de alunos adequado por turma, número de turma adequado para o professor também não ficar se descabelando para poder dar aula para não sei quantas turmas numa carga horária já limitada. Enfim, a ideia é que tenham parâmetros mínimos para que os estados e municípios façam seus próprios planos. Aí, Mariana. E esses projetos foram para o Senado? Todos estão no Senado agora. Bom, e sobre semana que vem, o Senado anunciou essa semana que o esforço concentrado deles não vai ser semana que vem, vai ser no final de agosto. A Câmara estava em suspenso e acabou mantendo para a semana que vem, a partir das 5 da tarde, segunda-feira, tem extraordinária. O que vai ser votado aqui? A ideia é que segunda-feira se façam uma série de votações, assim como foi feita, né, na terça-feira passada. E a pauta da semana, ela tem medidas provisórias, né, são 3 medidas provisórias que já aguardam votação aqui na Câmara dos Deputados. A mais polêmica delas, gente, é uma que trata da extinção do Fundo Soberano. Esse Fundo Soberano ele foi criado 10 anos atrás para ser uma espécie de grande poupança do país para, digamos assim, amortecer os efeitos, né, amenizar os efeitos de crises econômicas. O governo agora está querendo acabar com o Fundo Soberano porque quer usar esse dinheiro justamente para diminuir o rombo das contas públicas. Né, mas a oposição é contra. A oposição acha que esse fundo é um fundo necessário para se ter, para um país que pretende ser um país desenvolvido um dia, tá? E também tem projeto de lei que aí eu destaco, tem alguns outros, mas um que eu destaco também, Mariana, é um que trata de acelerar a prisão de agressores de mulheres.
O que é isso? A gente está no meio, infelizmente, né, nas últimas semanas aí, a gente viu vários casos de assassinatos de mulheres, e apesar da Lei Maria da Penha ter completado 12 anos, né? Essa semana. E o que diz esse projeto de lei? Ele, na prática mesmo, ele permite que a polícia prenda um agressor durante as noites ou nos finais de semana, mesmo sem ordem judicial. Desde que ele esteja descumprindo uma medida protetiva. Então, uma mulher, ela foi agredida, por exemplo, e o juiz já emitiu uma medida protetiva dizendo, olha, isso é um exemplo, tá, gente? Você precisa ficar longe dessa mulher 200 metros, você não pode se aproximar dela. E a pessoa, no final de semana ou à noite, se aproxima dela, a polícia hoje não tem acesso aos processos fora do horário do judiciário, de funcionamento do judiciário. Então, esse projeto permite que a polícia tenha acesso a esses processos e esses despachos que o juiz já deu, né? E aí ele pode, então, no fim das contas, acabar prendendo o agressor se ele estiver descumprindo a medida protetiva, mesmo sem autorização do juiz. É polêmico por causa disso, porque alguns parlamentares acham que isso está passando por cima de uma determinação judicial, enfim. É um projeto que já deu uma certa discussão no plenário, mas ele está voltando agora justamente por causa desses casos de violência recente que a gente viu, e foram vários, né? Nos últimos dias. Então, é uma forma do legislativo tentar colaborar para que essas situações não se repitam mais. Aí é o esforço concentrado semana que vem e depois só em setembro. Aí a previsão é que se volte a votar só na primeira semana de setembro, liberando os parlamentares para eles participarem das campanhas eleitorais nos estados. Ok, Dini, obrigada pela sua participação, sempre explicando tudo pra gente aqui. É sempre um prazer, Mariana. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Bom, uma comissão especial da Câmara está elaborando o Estatuto da Liberdade Religiosa. O projeto de lei, apresentado pelo deputado Takayama, do PSC do Paraná, livra professores e ministros religiosos de serem enquadrados nos crimes de injúria e difamação quando a opinião for emitida no exercício de suas funções. A Constituição garante a liberdade de expressão do professor em sala de aula e dos ministros religiosos na função de orientar seus fiéis. E eles podem também ficar isentos de ser processados pelos crimes de injúria e de difamação por causa das opiniões que expressarem durante uma aula ou um culto religioso. É o que prevê projeto de lei em análise numa comissão especial da Câmara. Nós estamos caminhando para elaborarmos o Estatuto da Liberdade Religiosa, permitindo que as pessoas convivam pacificamente, respeitando a individualidade, a liberdade que cada um tem de expressar a sua fé e o seu culto. Não é inadmissível que em pleno século XXI a gente ainda possa conviver com tanta intolerância. Mas alguns parlamentares consideram que essa proposta pode levar à discriminação de algumas religiões, como as de matriz africana. O perigo é você favorecer uma determinada religião e não ter o controle do respeito a cada uma delas, isto é, tirando do Código Penal a possibilidade de alguém na cátedra ou na pregação religiosa injuriar ou difamar qualquer outra religião. Isso acontece, infelizmente. Isso não pode ser protegido pela legislação. Este pastor evangélico considera o projeto necessário para garantir a liberdade de expressão religiosa. É tentar balizar, tentar equilibrar o grande desajuste que está em nosso país. Nosso país desajustou de forma descontrolada. Então tem que haver uma regulamentação. Alguém que pode, alguém que tem poderes para isso, precisa equilibrar o país, em termos de lei, em termos de diversidade, em termos de ideologia, em termos de tudo. Tem que haver um controle, porque a coisa está muito tendenciosa. E nós também temos que ter uma proteção. Já o estudioso de Umbanda enxerga o risco de que o projeto dê liberdade para expressões de preconceito contra as religiões de matriz africana. Talvez o texto devesse ser um pouco mais específico, porque está muito abrangente, e essa abrangência tira de nós, das religiões minoritárias, e que somos sempre os mais atingidos, obviamente, retira de nós a única ferramenta que nós temos para nos defender.
A doença celíaca é uma reação do sistema imunológico ao glúten, uma proteína encontrada em cereais como o trigo e o centeio. Quem sofre com essa doença, que não tem cura, precisa cortar totalmente o glúten da dieta para não correr o risco de ter problemas na tireoide, fígado, rins e até mesmo câncer de intestino. Foi pensando nessas pessoas que a Comissão de Seguridade Social aprovou um projeto que obriga supermercados e lojas de alimentos a oferecer produtos sem glúten em gôndolas específicas. Pão, massas e biscoitos com farinha de trigo estão no dia a dia de muita gente, mas são alimentos impensáveis para quem é celíaco. A doença é causada pela intolerância ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, aveia, cevada, centeio e derivados. Atinge cerca de 2% da população brasileira e a maior facilidade de diagnóstico atualmente deve fazer esse número crescer ainda mais. E surge um desafio: garantir a oferta de alimentos sem glúten em todo o país. Um projeto em análise na Câmara obriga os estabelecimentos que vendem alimentos a oferecer em gôndolas específicas produtos adequados para o consumo de pessoas com doença celíaca. Por exemplo, na escola, como é que você faz se você tem uma criança, um filho seu com intolerância ao glúten? Como é que vai fazer a cantina da escola? Eu tenho que ter ali separado uma gôndolazinha. A ideia do relator do projeto na Comissão de Seguridade é criar um marco regulatório voltado para os celíacos. Envolve rotulagem, envolve orientação ao consumidor, semana de conscientização, políticas públicas, censo e principalmente na rotulagem informação ao consumidor de que aquele alimento contém ou não glúten. Ler rótulos pequenos e encontrar os produtos em supermercados estão entre os problemas da rotina de Josélia Alves, que tem uma filha celíaca. Eu acho muito importante colocar nas prateleiras aqui sem glúten, aqui produtos sem lactose. Eu acho que falta isso, porque às vezes a gente está com tanta pressa, não tem como ficar lendo rótulo de mercadoria, que é isso que demanda muito tempo. Marcelo Tavares revende produtos sem glúten para supermercados. Para ele, o que vai aumentar a oferta desses produtos nas prateleiras é a pressão do consumidor. Se a própria população começar a exigir deles a inserção desses produtos no mix de produtos dele, uma prateleira só disso, então isso acaba sensibilizando os compradores para esse tipo de produto, entendeu? Então tem que ter um engajamento da própria população, dos celíacos em si, também cobrarem isso. Bom, esse projeto ainda precisa ser analisado pelas comissões de Desenvolvimento Econômico e de Constituição e Justiça. Depois, precisa ser votado também no plenário da Câmara. Nesse ano, começou a valer uma nova lei que aumenta a pena para o motorista alcoolizado que cometer homicídio ou lesão corporal grave. Perder alguém em um acidente de trânsito porque motoristas ainda insistem em combinar bebida e direção. Foi o caso de Rose, que perdeu o marido. Ele foi atropelado enquanto andava de bicicleta por uma adolescente que voltava de uma festa. Foi uma tragédia. Foi o dia que seria comemorado o aniversário da minha filha aqui em casa. Ao invés de festa, teve um velório. Difícil também foi lidar com a justiça. Isso é uma humilhação. Dizer que o meu marido valia assim, uma liberdade de R$5.000, sabe? Depois vai passando o tempo, você vai lidando com o processo, aí você vê que a punição não existe. Realmente é aquela coisa de você chegar em casa e pensar assim, eu não sou nada. A vida do meu marido não significou nada para ninguém. Acabar com essa sensação de impunidade é o objetivo de uma lei aprovada pelo Congresso e já em vigor. O texto aumenta a pena para quem dirigir sob o efeito de álcool e outras drogas e cometer lesão corporal grave ou homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Nesse caso, a pena que era de detenção de 2 a 4 anos, agora é de 5 a 8 anos de reclusão. A pessoa sendo autuada em flagrante, no caso de homicídio culposo, né, ela não vai poder ter a fiança arbitrada pelo delegado de polícia. Então essa pessoa vai ser autuada em flagrante e necessariamente vai ter que ser apresentada a um juiz. E o juiz, analisando as circunstâncias do auto de prisão em flagrante, a vida pregressa do autuado, ele vai poder converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva ou não, poderá conceder a liberdade ao autuado
aplicando outras medidas cautelares. Eu imagino que agora nós precisamos muito mais de fiscalização, de comparação, de avaliação, do que efetivamente mudança da legislação. Se houver necessidade, nós estamos aqui a postos para fazer essa mudança. Nós precisamos continuar a mudança de comportamento da sociedade para entender que a questão do trânsito é uma tragédia diária que nós temos que enfrentar e superar. Rose também defende a mudança de atitude, que as pessoas tenham mais consciência e responsabilidade ao entrar num carro e dirigir. Não vamos sair por aí exibindo porque tem um carrão. Para mim, a pessoa que entra no carrão e sai se exibindo no trânsito, que pode causar, a pessoa se sente um super-herói, é igual um marginal, um bandido que está se exibindo com uma metralhadora. Em menos de 2 meses, teremos eleições no país. E você sabe qual é a diferença entre os votos brancos e nulos? É preciso cuidado para não acreditar nas lendas que existem em torno desses 2 tipos de votos. Votar, não votar, decidir, desistir. Mas não adianta teimar. No Brasil, o voto é obrigatório. Já a escolha, não necessariamente. Por isso, as opções voto nulo e voto em branco. Já usou? Aprova? Rejeita? Já votei branco. Já votou branco? Branco. Por que o senhor votou em branco? Não, porque os nossos políticos hoje não compensam mais dar um voto de confiança, né? Já votei nulo sim, muito indignado, porque ou a gente presta atenção, entendeu? Ou do contrário, eles vão continuar fazendo isso que eles estão fazendo com a gente. Os eleitores que votam dessa forma demonstram com esse ato um inconformismo, né? Sua insatisfação com o modelo, com os candidatos, enfim, com o quadro político em geral. Branco ou nulo? Nulo ou branco? Onde está a diferença? Se é que ela existe. A diferença é que o nulo não conta e o branco conta. A diferença entre o branco e o voto nulo é que o nulo não vale para ninguém, é isso mesmo? E que o branco, os partidos, tem um partido que como se diz, eles se aproveitam. Não há mais diferença entre votos brancos e nulos, né? De modo que são simplesmente votos inválidos, não entram no cômputo geral dos votos válidos, né? É o que resta ao eleitor que não concorda com nada se manifestar politicamente, eleitoralmente, uma vez que no Brasil o voto, o comparecimento é obrigatório. A mística do branco e nulo vem dos tempos da eleição em cédula, de votos de protesto que marcaram época, quando o macaco Tião, do Zoológico do Rio de Janeiro, ficou em 3º lugar na disputa pela prefeitura. Tempo do bode cheiroso, candidato nulo escolhido por 400 eleitores para vereador em Jaboatão, Pernambuco. Com a urna eletrônica, essa forma de protesto foi anulada. Agora o voto nulo é só um voto nulo, assim como o branco. Antigamente os eleitores entregavam em branco, sem preencher nada, a sua cédula. Isso era o voto em branco. E o voto nulo, quando escrevia um nome de um candidato inexistente ou fazia algum tipo de registro que não era possível deduzir que seria aproveitável a nenhum candidato. Na urna eletrônica tem uma tecla para anular e um voto em branco. Embora os dois tenham exatamente o mesmo significado, são votos inválidos. Mais uma lenda urbana sobrevive. E se os votos nulos forem muitos, mas muitos, a ponto de serem mais que a maioria? A eleição é anulada? Não. Desde a Constituição de 88, os votos brancos e nulos têm exatamente o mesmo significado e são separados, fazem parte de um conjunto de votos inválidos. A eleição é decidida por quem se manifesta. Não penso em votar branco nem nulo e também não recomendo para o povo brasileiro também não. Nós precisamos mudar, né? Mudar esse país. Eu recomendo o povo brasileiro ir para as ruas votarem e votarem certo. Eleger os seus candidatos, aqueles que têm mais competência para trabalhar para o país, para trabalhar pelo nosso Brasil, né? Eu pretendo exercer minha cidadania, procurando um candidato que venha favorecer o Brasil em todos os aspectos, político, social e econômico. A Câmara e a Associação Cristã Amigos Brasil-Israel estão realizando a exposição Jerusalém em Brasília 2018. A mostra exalta a beleza e a simbologia da cidade de Jerusalém. A
exposição Jerusalém em Brasília 2018 foi montada no espaço Mário Covas da Câmara dos Deputados e inaugurada nessa quarta-feira. A mostra traz obras de brasilienses que viajaram até Israel para retratar a cidade, que é sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Os trabalhos são de Gervásio Cardoso, Odilon Frazão e Raí de Castro. O curador é o pastor Laurindo Shalom. Nós queremos agradecer ao presidente da Câmara, os senhores deputados que nos apoiaram assim, imensamente, entre eles o deputado Roberto de Lucena, o deputado Márcio Marinho, que é o nosso diretor de coordenação, secretário de comunicação social da Câmara, e tantos outros deputados, tá? Com João Campos. Tá? Então nós queremos dizer que você está sendo agraciado com Jerusalém na nossa Brasília. Venha e você vai ver. A exposição é mais uma iniciativa de intercâmbio cultural e religioso entre Brasil e Israel. Ao longo de toda a tarde, foram realizadas apresentações musicais para celebrar a união entre os dois países. A exposição vai até o dia 16 de agosto no espaço Mário Covas, aqui da Câmara. A entrada é gratuita. E esta edição do Câmara hoje termina por aqui. Você viu, novo esforço concentrado de votações no período eleitoral começa na segunda às 5 da tarde. O que deve ser votado semana que vem e um balanço da semana no plenário. Nós ficamos sabendo aqui com a Dini Moraes e vimos também o projeto em análise na Câmara que livra os professores e ministros religiosos de serem enquadrados nos crimes de injúria e difamação quando a opinião for emitida no exercício de suas funções. Comissão de Seguridade aprova projeto que obriga supermercados e lojas de alimentos a oferecer produtos sem glúten em gôndolas separadas. E esta edição do Câmara hoje fica por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 10 de agosto. Neste momento em Brasília, 9 horas e 36 minutos. Para você, um ótimo dia e um excelente fim de semana. Tchau.